two women very important in your life, and you kill them both. Basically, I was a normal person. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Apenas um Podcast. Como vocês estão? Eu vou dizer que hoje é um dia que eu não posso dizer que eu tô bem, mas continuamos a vida. Como é que você tá, Marisa? Como você está? Não estou sozinho. Acho que ninguém tá bem hoje, né? Bom, a gente tá gravando o podcast no dia 5/4/2023, que foi quando aconteceu o atentado na creche lá em Blumenau. E, bom, acho que vocês sabem que o Thiago trabalha em escola, eu já fui professora por bastante tempo, o Thiago tem uma filha, eu tenho os meus primos, então é uma questão muito delicada pra gente, sabe? Acredito que para todas as pessoas que tenham um mínimo de sensatez, todo mundo deve estar muito chocado com essa série de atentados que estão acontecendo nas escolas. Que nem eu estava conversando com os meus seguidores hoje mais cedo, é muito complicado, porque ao mesmo tempo é muito difícil pensar em soluções a curto prazo, né? Essa é a questão, eu acho, principal, né? Soluções a curto prazo. Mas esperamos que a gente consiga vencer isso, né? Como sociedade, né? Como pais, como filhos. Como sociedade, né? A gente sempre fala, né? Eu sempre falo que é importante a gente olhar as nossas crianças mais do que tudo. E eu acho que, assim, eu acho que o nosso público, ele é um pouquinho mais velho, mais jovem adulto. Na real, o pessoal aí que tá na faixa etária mais ou menos de estar na faculdade. Mas eu sei que tem muitos pais que ouvem a gente. Então, assim, prestem atenção no filho de vocês, sabe? No que eles estão mexendo, no que eles estão vendo. Se a pessoa fica muito tempo no quarto, ou então oriente os seus filhos sobre os perigos que podem acontecer. Eu até estava conversando hoje, né? Acho que o Thiago vai concordar comigo que é muito triste, que a escola não é um lugar de educar. Agora a gente tem que ter medo de mandar a criança para a escola, agora a gente tem que ensinar a criança como construir uma barricada dentro da sala de aula, mas infelizmente são informações que têm que ser soltadas, né? Tem que ser divulgado porque não dá pra gente viver numa bolha de proteção que a gente acha que isso não vai acontecer com a gente. Infelizmente, informação é uma das armas mais importantes que a gente tem pra lutar contra isso como sociedade num curto espaço de tempo. E não achem, gente, não existe solução fácil. Se aparecer o seu youtuber favorito falando que é só, sei lá, fazer as maiores atrocidades e etc, eu não vou falar nome de influenciador nem nada, se ele disser que dá pra resolver isso com questões simples, desculpa, não dá. Tipo, O buraco é bem baixo, sabe? não é só a gente discutir questão de armamento, não é só a gente discutir, a gente discutir muitas coisas como sociedade. Como produtor de conteúdo, eu acho que a gente tem que ter o nosso lado crítico, porque, querendo ou não, a gente tá divulgando algumas coisas, e tanto eu quanto a Marisa, a gente tem uma responsabilidade sobre isso. A gente sempre tenta trazer as visões e coisas que acontecem, sabe? Trazer a forma mais clara. Vocês viram que a gente nunca romantizou um caso, porque a gente tem horror disso. A gente começou o projeto pensando nisso, tipo, como a gente vai fazer com que pessoas não achem legal um assassino, que não tem assassinos favoritos e etc. Até hoje mesmo, na verdade hoje eu aproveitei, né, porque até estava conversando com os meus seguidores, né, que pelo menos da minha parte como criadora de conteúdo, até falei que nesse momento eu não vou falar sobre atentados escolares mais, né, porque como eu faço as lives, né, às vezes o pessoal falava pra eu pedir, sei lá, conta o caso de Columbine, por exemplo, eu não vou falar, porque o atirador, a gente pode classificar ele como um assassino em massa. E a questão do assassino em massa, principalmente os atiradores escolares, é que eles geralmente se espelham muito em casos que já aconteceram. Se vocês olharem para os casos que estão acontecendo agora, vocês vão ver que muitos tinham Suzano, por exemplo, como inspiração. Suzano tinha Columbine como inspiração e Columbine tinha o Timothy McVeigh como inspiração. Então é um ciclo sem fim.
Por isso que a gente acabou optando por não falar. Aqui no podcast mesmo, vocês vão ver que quase nunca a gente fala de casos recentes, principalmente casos brasileiros muito recentes, porque a gente acredita que é um assunto muito delicado, que envolve famílias, envolve pessoas que estão aí, né? Tanto que a gente esperou para falar sobre o caso do Pedrinho, outro caso, enfim, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o que eu queria falar é que o que eu fiz como criadora de conteúdo foi compartilhar dicas, o que eu me sinto mal em ter que fazer isso. Eu compartilhei algumas dicas. Na verdade, o FBI, ele produziu um material chamado Run, Write and Fight, que é tipo correr, se esconder e lutar, que é um material que eles mesmos desenvolveram em como sobreviver em situação de tiroteio escolar, né? Porque, querendo ou não, os Estados Unidos têm um pouco mais de experiência do que a gente em como lidar com isso, né? E eu até, não sei se o Thiago vai acreditar, eu recebi críticas de compartilhar esse material, de dar dicas de como fazer barricada, pessoas falando que não era o momento certo para eu falar sobre isso. É o momento certo pra gente falar sobre isso. Como eu e o Thiago, a gente falou, não existe solução rápida, mas isso, querendo ou não, são dicas que já são amplamente divulgadas por vários especialistas nesse tipo de assunto. Então, tudo que eu quis fazer foi ajudar, né? Que é aquela questão de como fazer uma barricada, como se esconder dentro de uma sala de aula, qual local, qual comportamento você tem que ter. Todos esses mínimos detalhes, a partir do momento que você tem conhecimento, já te ajuda a tentar se livrar de uma situação terrível. E essa é uma informação que não é para dar medo nas pessoas. Claro, a gente está vivendo um momento de terror agora, eu tô aterrorizado, acredito que todo mundo esteja, mas o que a gente quis fazer, que eu quis fazer como criadora de conteúdo, era alertar também os próprios professores, educadores, para eles conhecerem, porque, querendo ou não, eu acho que infelizmente as escolas vão ter que criar a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos, que é aqueles treinamentos do que fazer caso um tiroteio aconteça. Infelizmente eu vejo que isso vai ter que começar a acontecer. Inclusive, eu fui atrás dessa cartilha do FBI e a gente, como vocês sabem, a gente não mora em Curitiba especificamente, a gente mora num outro município aqui vizinho. E eu tenho um amigo meu que trabalha na área de educação, ele produz conteúdo para a galera da Secretaria de Educação. E eu falei, cara, tá aqui essa cartilha do FBI. E ele falou, cara, eu vou traduzir e tentar, tipo, trazer para as pessoas que têm poder para fazer alguma coisa, sabe? Porque a gente, como criador, a gente tem a nossa voz, como a Marisa falou, ela tem a voz dela. As pessoas podem não concordar com algumas atitudes nossas, mas é isso, sabe? A gente tá aberto ao debate, a gente vai ouvir vocês e falar, tipo, tudo bem, a gente entende o seu ponto de vista, mas a gente acha mais importante tal coisa, ou, realmente tô errado. A gente nunca tem esse problema de ouvir as pessoas, a gente tenta não ser arrogante, a gente sempre fala para vocês, isso daqui não é a verdade absoluta, não somos os donos da razão, a gente só tá tentando criar um conteúdo que seja livre de várias coisas, então a gente vai ter que repensar um pouco o nosso conteúdo como produtor de conteúdo de caso criminal, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão achar o que a gente faz errado. Eu, inclusive, participo de alguns grupos que as pessoas não entendem porque eu falo de caso criminal, acham que, tipo, sei lá, eu gosto de vangloriar a pessoa e eu fico, tipo, você algum dia ouviu um podcast meu pra, tipo, realmente saber se eu tô vangloriando, que diabos eu tô fazendo, sabe? Se você pegasse um episódio meu, você veria que, tipo, eu não tô vangloriando ninguém. Então, a gente sabe o conteúdo que a gente faz, a gente sabe que pode parecer besteira, mas ele tem influência na sociedade e é isso que a gente quer fazer, sabe? A gente quer que a nossa voz seja ouvida, sabendo que a gente tem responsabilidade e que a gente faz isso de uma maneira correta. Então, eu acho que toda vez que a gente termina de gravar, a gente não fica pensando se, putz, eu não devia ter falado aquilo, tipo, a gente sabe que a gente pode errar, mas que no momento é o melhor que a gente pode fazer e para trazer as melhores informações. Eu sei que a gente se estendeu nisso, mas era importante. E na minha opinião, e eu acho que principalmente os ouvintes, as pessoas que já estão dentro do True Crime vão concordar que discutir sobre casos criminais é para a gente entender a sociedade e, quem sabe, evitar que histórias semelhantes aconteçam no futuro. Porque a partir do momento que a gente
fala sobre esse assunto, que a gente traz isso para a sociedade, a gente tenta trazer um assunto que é um grande tabu, mas apresentar a existência, a gente não pode achar que o mundo é só lindo, colorido e simplesmente não vamos debater sobre isso. Debater casos criminais é necessário, como a gente fala naquela frase, né? Conhecer o passado para não repetir no futuro é uma coisa parecida. A gente tem que entender como a mente humana funciona, como esses criminosos se portam, até porque o FBI já deixou isso muito claro, vários pesquisadores já deixaram muito claro que existem tipos de criminosos, existem padrões, e a gente tem que reconhecer isso. E basicamente, na minha opinião, esse é o papel do criador de conteúdo de True Crime. Muitas famílias, inclusive, chegam a entrar em contato com a gente pedindo para que a gente traga alguns casos criminais. Já aconteceu comigo, de pedir para ser divulgado. Então, tem essa questão, não é vangloriar. Claro que não sei se existe algum maluco aí que transmita a informação de casos criminais dessa forma, mas nunca vai ser a nossa intenção. E, inclusive, podem criticar a gente por a gente não vangloriar assassinos, porque, acreditem ou não, a gente já recebeu essa crítica falando que a gente não tratou bem tal serial killer querido e que a gente pontuou em coisas erradas na narrativa dele, mas a gente sempre vai trazer as informações corretas, a gente sempre vai avisar vocês caso alguma coisa na história não bata, porque a gente pesquisa muito para trazer os casos aqui, e não só em um ou outro, em vários casos, quando a gente vai pesquisar, às vezes as fontes apontam coisas diferentes, e a gente vai trazer essas duas alternativas, mas vai caber a você, que é o ouvinte, decidir em qual narrativa você vai querer acreditar. E só para finalizar, se a gente não falar como sociedade ou como produtor de conteúdo, sim, isso não vai parar de ser falado. Coisas absurdas e abjetas vão ser ditas na internet. Tenho muita certeza no que eu falo, que tem muita gente por aí que não vai estar nem aí de falar as maiores atrocidades e defender essas atrocidades. E se tá na internet é verdade, né? Então, eu acho que a gente tem um papel aqui, sim. Eu sei que a gente parece que tá super se auto-afirmando e etc., mas a gente sabe que dentro disso tudo a gente tem um papelzinho, e nosso papelzinho a gente sabe muito bem. E a gente espera que vocês gostem do caso de hoje. E qual é o caso de hoje, Marisa? Hoje a gente vai falar sobre o Green River Killer, que é um caso assim que não tem muito a ver com o que a gente estava falando antes. A gente percebeu que nossos ouvintes agora estão numa vibe mais de casos internacionais, então a gente decidiu trazer a história de um serial killer americano, né? Um serial killer dos Estados Unidos aí, novamente, coisa que a gente já trouxe várias vezes aqui. E é um caso que vocês pediram bastante na caixinha de perguntas que a gente abriu lá no Instagram. Se você não segue a gente ainda lá, é só procurar pelo @apenas-um-podcast, que você pode seguir lá e apoiar o nosso trabalho. Aliás, a nossa página cresceu bastante por lá, acho que a gente tá de parabéns. E antes da gente começar, eu tenho que agradecer o Pix misterioso que a Jéssica Araújo Maza mandou pra gente. A Jéssica já mandou vários Pix, aliás, e ela escreveu: sugestão de caso, o assassino da ferrovia. Não conheço esse caso, Jéssica, vou ver se eu encontro, porque realmente eu nunca ouvi falar. Mas muito obrigada, Jéssica, pelo Pix. E se você quiser mandar um Pix com uma mensagem pra gente, é só mandar pro e-mail contato@apenas-um-podcast@gmail.com. Acho que a gente pode começar o caso. Atenção, o episódio a seguir contém cenas de descrição de violência física, psicológica e sexual. Se você não se sente bem em ouvir esse tipo de história, talvez seja melhor pular e ouvir outro podcast. O aviso de gatilho foi dado, então agora você continua por sua conta e risco. Então vamos lá, o nome verdadeiro desse assassino era Gary Leon Ridgway, não sei como é que é a pronúncia certa. Ele nasceu no dia 18 de fevereiro de 1948 em Salt Lake City, que fica no estado de Utah, nos Estados Unidos. E ele era o filho do meio do casal Mary e Thomas Ridgway. E, assim, acho que eu já falei essa frase, eu queria voltar todos os podcasts e ver quantas vezes eu falei isso. Que a infância dele foi bem traumática, que os pais dele brigavam constantemente. Então, assim, a infância dele foi traumática como qualquer outro serial killer, praticamente, né? E, assim, a infância dele tem várias questões, assim, que são um pouco diferentes do que a gente já viu em alguns outros casos, mas que continua sendo muito traumático, na minha opinião. Então, assim,
Qual que era a questão da infância dele, a questão principal com os pais? Vamos começar pela mãe, Thiago. Qual que era a questão principal? Para começar, tinha as brigas constantes com o pai. A mãe, ela tinha, digamos, uma rusga com o pai, e ela brigava constantemente com o pai, e diz que o pai era bem, como pode se dizer, submisso. Ele não entrava na briga, ele só ouvia e etc. E ele não revidava. E que a mãe era muito nervosa, irritada, eh, tipo, ela era muito enfática. E a mãe também, ela fazia uma coisa com o filho que era basicamente falar das fantasias sexuais que ela tinha na loja de roupa que ela trabalhava. Então eu sei que isso parece absurdo, mas acontecia. Eu ouvi em alguns casos sobre isso, em alguns podcasts sobre isso, que ela tinha essa questão de sexualizar o filho, de falar sobre isso. Alguns dizem que ela também abusava do filho sexualmente. Eu não sei em que nível, não falaram, mas tipo, que existia um abuso físico e psicológico. Uma história que eu já ouvi também em vários locais diferentes, em vários sites que falam sobre o Gary, é que, tipo assim, mesmo ele já sendo uma criança, assim, ou tipo um pré-adolescente que tinha plena capacidade de tomar banho sozinho, a mãe continuava dando banho nele. E até existe essa questão de que talvez tenha sido nesse momento que ele passou a sexualizar a própria mãe, porque aparentemente quando ela dava banho nele, ela tava usando só um roupão, sabe? Eu já vi em vários locais falando sobre essa questão, talvez isso já possa ser considerado um abuso por muitos. E o que acontece, né, que através dessa relação meio estranha que ele tinha na mãe dele, né, meio estranha no mínimo, né, pra gente poder dizer, é que ele meio que começou a desenvolver sentimentos conflitantes por ela. Por exemplo, ao mesmo tempo que ele tinha raiva, inclusive ele fantasiava assassinar a própria mãe, ele também sentia atração sexual. Era uma coisa muito estranha. E com o pai não era diferente, só pra gente deixar claro. Com o pai a relação também era estranha. Bizarríssima, eu devo dizer. Porque o pai, ele chegava e contava uma história. Claro, não era sobre ele, era um amigo dele que fazia necrofilia, porque pelo que eu entendi, o pai dele trabalhava numa funerária, algo do gênero. Esse amigo dele, de acordo com a história, ficava num necrotério e tal, e enfim. Abusava dos corpos, e tipo, pelo amor de Deus, não mete essa, né? Amigo, Vai falar essas coisas pro filho, gente, é uma coisa muito estranha. Então, tipo assim, não era um ambiente nem um pouco saudável pra essa criança, até porque, spoiler, Gary vai cometer necrofilia no futuro. Então, assim, era uma questão muito bizarra. A gente vê várias outras coisas, assim, nesse comecinho de vida do Gary, como, por exemplo, o fato que ele fazia xixi na cama até mais ou menos os 12 anos de idade. Lembrando que, assim, beleza, ai, Marisa, sei lá, eu também aconteceu isso comigo. Porém, psicologicamente falando, nem sempre isso é uma coisa agradável para criança. Porque o que acontece, né? O FBI, ele já chegou a investigar muito essa questão de serial killers e xixi na cama até uma idade considerada avançada. Porque são considerados meio que sinais de perigo, sinais de alerta na infância dessas pessoas. Porque, por exemplo, a gente já contou vários casos aqui de serial killers que matavam animais na infância. que aí rola a dessensibilização, né? De que a criança perde a noção de que aquilo é errado, ele perde a noção do sentimento do animal. Então, essa dessensibilização no começo da idade, quando o cérebro está se formando, é bem prejudicial, né, Marisa? Sim, então essa é uma questão que já é considerada um sinal de perigo, né? Uma red flag ali na infância. Além dos atos incendiários, tem várias coisas que o FBI já chegou a estudar e pontuar. Lembrando que a gente fala do FBI porque o FBI foi a primeira instituição e uma das que mais estudou profundamente a questão dos serial killers. Só que outra coisa que foi muito estudada por eles foi essa questão do xixi na cama. Eu vou ler um trechinho agora que tá no livro Anatomia do Mal, que foi escrito pelo Howard Stitcher. Aqui no Brasil ele é publicado pela Dark Side. Esse trechinho, para quem quiser saber sobre esses sinais de perigo na infância, tá lá na página 39. Eu vou ler aqui para vocês. Não há nada de extraordinário ou alarmante em relação ao tal fenômeno por si só.
muito comum entre crianças pequenas. Quando o problema persiste durante a puberdade, no entanto, pode ser um sinal de um distúrbio emocional significativo e até mesmo perigoso. De acordo com as descobertas da Unidade de Ciência Comportamental do FBI, um total de 60% dos assassinos sexuais ainda sofria com esse distúrbio quando adolescentes, né? A questão do xixi na cama. Como o serial killer afro-americano Alton Coleman, que molhava as calças com tanta frequência que recebeu o depreciativo apelido de mijão. Então, assim, eu não sei se no caso do Gary rolou essa questão do bullying, por ele fazer xixi na cama até uma idade avançada. Eu não cheguei a descobrir se isso aconteceu com ele, mas eu sei que em muitos outros casos, aqui no podcast a gente já tem o caso sobre o outro Gary, que é o Gary Hidney, que também tem essa questão do xixi na cama, e ele era humilhado pela própria família por ele fazer xixi na cama. Então, tem essa questão, é um sinal de um certo distúrbio emocional, que pode ser várias coisas, obviamente, mas que também já serve aí como um sinal de alerta de que pelo menos não tem alguma coisa boa acontecendo na vida daquela criança. E outra coisa que, digamos, ele acabava sofrendo é porque ele tinha uma dislexia. E você sabe explicar certinho o que é dislexia para as pessoas, Marisa? Então, gente, eu sei explicar mais ou menos o que é dislexia, porque eu estou suspeitando que talvez eu seja disléxica, né? Mas depois eu conto pra vocês, eu vou fazer uma avaliação psicológica pra descobrir se eu tenho TDAH ou se é dislexia, o que tá rolando, né? Existem 3 tipos de dislexia: a dislexia visual, a dislexia auditiva e a dislexia mista. Por exemplo, na infância vai ser muito comum que a pessoa troque sílabas ou troque palavras. Além disso, a pessoa que é disléxica, na verdade eu acabei pesquisando mais sobre como que a dislexia se comporta na vida adulta, né? Porque eu tô tentando entender essa questão. Mas foi uma coisa até muito engraçada, eu cheguei a compartilhar nos stories umas provas de quando eu era criança. E eu percebo que claramente tinha alguma coisa errada com aquela criança e ninguém percebia. Porque quando eu era criança, eu trocava muitas letras. Outra questão, até que eu vi, é a questão da letra mesmo. Geralmente a pessoa que tem dislexia, ela tem uma letra que é um pouco mais difícil de ser compreendida. A minha letra, inclusive, eu cheguei a sofrer bullying porque, entre aspas, eu não tinha letra de menina. E a minha letra sempre foi um terror, os professores sempre falavam que eu tinha que melhorar. Então a questão da dislexia é que ela afeta muito a alfabetização, quando ela já apresenta seus sinais na infância, né? Ela afeta muito a alfabetização, porque a pessoa tem uma dificuldade em ler em voz alta. Às vezes a troca acontece na fala, de trocar sílabas, né? Principalmente de sons semelhantes, né? Tipo pá, bá, que são sons bilabiais, né? São sons semelhantes, né? Então, é essa questão. Mas depois, na vida adulta, a pessoa que tem dislexia, ela vai ter uma certa dificuldade com números, principalmente, né? Tem até a descalculia, mas geralmente pode ser que a dificuldade com números e a dificuldade com letras sejam apresentadas juntas, né? A pessoa vai ter uma certa dificuldade em distinguir questão de direção, esquerda, direita, vai ter dificuldade em falar as horas, sabe? São essas pequenas coisas, assim, do dia a dia que você para e olha e pensa, putz, quer dizer que não é todo mundo assim, sabe? É meio que isso que eu passei a perceber. Como assim não é todo mundo que tem essas dificuldades, sabe? Então é meio que isso. Só queria pontuar uma coisa. A gente é muito parecido, Marisa. É absurdo quão parecido a gente é. Porque eu também tenho um garrancho que hoje em dia eu faço letra de forma. Porque a minha letra cursiva é incompreensível, tipo, eu não consigo, quando eu dava aula, eu não conseguia escrever no quadro direito, e aí eu também não sabia fazer letra de forma, então eu faço em letra de forma. Eu tinha muita dificuldade em ler na escola, porque eu sempre trocava a palavra, eu fiz anos de fonoaudiologia, não foi tipo, acho que foram 4 anos de fonoaudiologia, porque eu confundia M, N, P, se eu não me engano. Então, nossa, eu sei como isso é horrível e como criança é maldosa pra cacete quando você tem esse tipo de coisa. Criança é um bicho inacreditavelmente incrível, mas nossa senhora, o serzinho pra ser malvado. Sim. E lembrando que a dislexia, ela é muito parecida também com o TDAH. Então essa é a questão, né, que é importante buscar um diagnóstico, porque também tem a questão de, por exemplo, você ter a falha, assim, de prestar atenção e acabar confundindo palavras que são muito parecidas. Eu faço isso o tempo todo. Aí eu posto os stories e a pessoa, Lady, você escreveu errado. Eu nem percebi que eu escrevi errado.
Então, assim, gente, tem todas essas questões, e principalmente na infância, assim, na área de alfabetização, é muito difícil. E eu também, Thiago, eu parei de fazer letra cursiva e passei a fazer letra de forma, até que um dia uma pessoa falou que minha letra não era feia, eu tinha letra de escritor. Aí eu me senti bem, eu achei que foi um elogio, tipo, nossa! Eu falei, nossa, pegou no orgulho. Então, gente, levem isso pra vida, você não tem letra feia, você tem letra de escritor. Então, é meio que isso, sabe? E o Gary sofria de dislexia. Na verdade, assim, ele nem era considerado um aluno, assim, com grandes... tipo, que tirava notas terríveis e por aí vai. Ele era considerado um aluno normal. Meia meia, 50-50, sabe? Não chamava muita atenção. Ele não era um aluno considerado problema, ele não tinha questões com alcoolismo, drogas, que a gente já trouxe aqui em alguns outros casos. Ele era um aluno que não chamava a atenção de ninguém, mas todo mundo sabia que ele era um pouco abaixo da média, né, Marisa? Tem a questão do QI. Sim, a gente já falou 1000 vezes que o QI tá mais do que um teste datado nos dias de hoje, mas a gente sempre traz, porque tem essa informação, a galera gosta de saber. O QI dele, gente, deu a média aí de 82 pontos, que se eu não me engano não é nem, tipo, grande coisa, mas também não chega a ser muito baixo, né? É uma coisa médio, né? Mas comparado com Assassinos em Série, aí sim ele tá abaixo da média. Porque pelo que eu ouvi no Assassinos em Série, digamos, eles fizeram um estudo e o estudo seria que os serial killers têm na média 94 pontos, então, de QI. Mas como a gente disse, é um exame extremamente datado, que assim como outras coisas que a gente vai trazer aqui, pode ser que sejam bem falhas, né? Sim, exatamente. Até porque o QI ele é um teste que envolve muita questão de raciocínio lógico, raciocínio matemático. E como a gente bem sabe, não existe só a inteligência de matemática, por exemplo. E até eu penso que na questão de uma pessoa com dislexia, o raciocínio muitas vezes é diferente de pessoas que não têm dislexia, né, gente? Mas enfim. Sim, ele era um aluno meio... como a maioria de nós, acredito. Porque eu, na escola, era aquela que nem fedia, nem cheirava. Os professores não devem nem lembrar da minha existência. Se lembra, é a ruiva que tinha na sala. Só isso. Então, eu acredito que ele deveria ser igual. Porém, o problema surge quando ele tá com 16 anos de idade, lá mais ou menos no ano de 1965, que vai ser quando ele vai cometer o primeiro crime dele. E assim, esse primeiro crime foi bem bárbaro, já adianto isso. A sorte foi que a vítima sobreviveu, porque basicamente ele conseguiu coagir um menino de 6 anos de idade a ir pra uma floresta, aonde do nada o Gary esfaqueou essa criança várias vezes, porém o menino sobreviveu. Só que aí que entra uma questão muito bizarra, é que o Gary não passou por nenhuma punição por isso. E o que acontece? Por que ele não sofre nenhuma punição? Porque o menino, ele não lembrava da cara do Gary, ele lembrava mais ou menos dos flashes de memória de ação, sabe? Ele lembrou, por exemplo, o Gary dando risada, o Gary ficando em êxtase quando viu aquela situação do menino sangrando, mas ele não conseguia lembrar o rosto dele, ele não conseguiu fazer digamos, um retrato falado, que às vezes acontece de ter retratos falados e sair muito bem. Ele não conseguiu. Então, por causa disso, a história ela não foi muito para frente e não teve muito o que fazer. Isso foi, digamos, descoberto muito tempo depois, quando ele falou sobre isso, e aí eles ligaram os pontos, sabe? Sim, e essa coisa de amnésia, gente, depois de casos criminais, ela acontece mesmo até no outro podcast que a gente fez sobre o caso Hi-Fi Murder. Inclusive, se você não viu, corre lá, porque esse caso é muito foda. É foda, assim, de ruim mesmo, assim, das coisas que acontecem, é absurdo. E uma das vítimas que sobreviveu teve amnésia, então às vezes isso acontece e é real. Mas, dando um pulo temporal, quando o Gary completa 20 anos de idade, ele se casa com a namorada que ele tinha na época, chamada Claudia Craig. Só que logo depois que ele se casa, pelo que eu entendi, ele acaba tendo que servir no exército durante a Guerra do Vietnã, local onde muitos serial killers estiveram, e ele fez parte da Marinha. Em vários outros casos eu já cheguei a mencionar nisso, né, que vários soldados, na verdade de forma geral, tá, gente, geral mesmo, tinham muitas relações sexuais com garotas de programa vietnamitas lá na Guerra do Vietnã, né? E ele tinha essas relações com essas garotas sem proteção. E por causa disso, ele acabou contraindo gonorreia, que é uma IST, né? Uma infecção sexualmente transmissível e terrível, aliás.
Que eu lembro que na aula de educação sexual na escola mostraram uma foto de como que era gonorreia, eu nunca esqueci isso na minha vida. Aquela coisa que o professor de biologia faz, ele te mostra assim, e você vê a cara de felicidade dele, sabe? Eu acho que o professor de biologia, quando. Ele gosta, ele fala: Ó, eu vou traumatizar pra vocês não fazerem, sabe? Porque, nossa senhora. Usem camisinha, exato. Tipo, nossa, gente. Pra quem nunca viu, não veja, não recomendo, tá? Então, assim, ele volta pros Estados Unidos depois, se divorcia da Cláudia, ou seja, ele quase nem ficou casado com ela. Porque basicamente ele casou. Ele foi o tempo que eles ficaram como adolescentes, pelo que eu entendi, eles já namoravam antes. Eles casaram, mas logo se separaram. E diz que ela descobriu essas relações, porque obviamente o cara teve uma IST, então acabou que eles terminaram rápido, assim. Sim, daí ele se casa outras 2 vezes, ele tem um filho, e nisso ele consegue um emprego como pintor de caminhões. Pelo que eu sei, ele também tinha o próprio caminhão dele, ele também era caminhoneiro. E ele tem uma coisa que pouquíssimos serial killers conseguiram na vida, que é ter um emprego fixo. A maioria dos serial killers, se vocês forem atrás dos podcasts que a gente já fez, ou de casos que vocês conhecem, para e pensa, qual que era a profissão deles? Tipo, tá, estudou tal coisa. Aí você para pra pensar na profissão, já deu um baque, né? Tem muitos que eram médicos e tal, mas até a questão dos médicos e enfermeiros tem muitos estudos separados sobre isso, né? Porque eles são chamados até de anjos da morte, é uma outra questão. Porque a maioria dos serial killers, eles dificilmente conseguem parar em um emprego fixo por muito tempo ou concluir uma faculdade. Então, assim, o Gary, ele é uma exceção a essa regra, praticamente, né? Tanto que ele ficou trabalhando nesse lugar por 30 anos. Ele só saiu do emprego quando ele foi preso, basicamente. E isso também, digamos, ajudava a imagem dele ser um homem probo e etc. Só que o que acontece? Várias ex-esposas e diversas ex-namoradas declaravam que o Ridway, ele era viciado em sexo e ele exigia ter relações com elas várias vezes ao dia, e frequentemente em áreas públicas ou florestas. E eu sei que com a segunda esposa ele levava ela para a floresta e no meio do nada ele sumia, ela não achava ele desaparecia no meio da mata, e aí ele treinava os passos leves para meio que dar uns sustinhos nelas, assim. Nossa, eu achei isso muito bizarro. Não, realmente é bem esquisito, assim. Tudo bem, cada um com os seus fetiches, a gente não tá julgando a questão do fetiche dele, né? A gente tá julgando essa questão dele fazer essa coisa dos passos leves, que eu acho que essa é a questão. Só que assim, ao mesmo tempo que ele tinha essas questões sexuais, né, mais afloradas, vamos dizer assim, entre 1 milhão de aspas, ele também se considerava um fanático religioso. E isso foi depois que ele virou adulto. Não era, tipo, desde sempre. É o que eu sempre falo, gente. O pior serial killer é aquele que se maqueia com todo mundo. É o cara que vai lá na igreja, é o cara que tem a empresa renomada. Cara, é absurdo, né? Mas como essa galera quer estar camuflada, né? Como pessoa normal. Exato, e essa é a questão. As pessoas ainda insistem em achar que existe cara de louco, cara de maluco. Inclusive, justamente os serial killers que mataram por mais tempo, ficaram ali seus 10 anos matando, são os que não tinham cara de maluco. Aí não adianta falar, ai, tinha cara de maluco sim. Você fala que ele tinha cara de maluco porque você viu que ele foi preso, queria ver na hora, né? São questões diferentes. Só que assim, né? Ele era um fanático religioso, ele começou a frequentar a igreja, ter a sua fé. Só que ao mesmo tempo ele fazia uma coisa que, entre aspas, se você olhar na Bíblia, não combina muito com os preceitos. Que era o quê? Ele gostava de ir atrás de prostitutas. Ele adorava chegar com o carro dele, ficar dando voltas nas quadras e procurar prostitutas. E ele meio que gostava de sexo violento também, tinha essa questão. E ao mesmo tempo que ele sentia uma atração por elas e, tipo, vivia indo atrás das prostitutas, ele também tinha o ódio por eles. Ele tratava ela como se fosse a escória, sabe?
Sim, tipo, era uma relação de amor e ódio entre elas. Isso. E aí, o que que acontece em julho de 1982, Marisa? Vai ser quando o Gary vai acabar se tornando o Green River Killer que a gente falou. Vai ser quando ele vai cometer o seu primeiro assassinato. Como o Thiago falou, aconteceu em julho de 1982. O primeiro assassinato dele foi contra uma jovem de 16 anos chamada Wendy Lee Caulfield, que inclusive tem uma curiosidade sobre ela que eu vou deixar lá pro final. E o corpo dela foi encontrado próximo a um rio, que era o tal do Green River, né? O Rio Verde. Por isso que ele vai ficar conhecido como o Green River Killer, né? Porque todos os corpos ele deixava mais ou menos na região aí, perto aí do Rio Verde, né? Do Green River. Que é um rio bem grande, tá, gente? Ele é bem extenso, tem uma área florestal. Então, tipo, não é aquele riozinho Belém que corta a cidade, sabe? Não, tipo, é um rio bem grande, assim, que tem uma área florestal muito grande, muito densa para você entrar, então era uma questão um pouquinho diferente. Só que o que acontece? Só que depois disso, esse acaba que não foi o único corpo encontrado pela polícia. A polícia ela acaba encontrando diversos outros corpos na redondeza e a mídia chamou de Green River Killer e a maioria das vítimas eram prostitutas ou garotas que tinham problemas com as famílias, estavam fugidas de casa, estavam morando na rua. Então, a maioria dos crimes aconteceram entre 1982 e 1984. E mais pra frente, o Gary vai assumir outras mortes, né, Marisa? São várias mortes no total. Por muito tempo, inclusive, o Gary Ridgway, gente, ele foi o maior serial killer dos Estados Unidos em número de vítimas. Só depois que o Samuel Little surge, né? E daí o Samuel Little se torna o maior serial killer dos Estados Unidos, né? O caso Samuel Little, inclusive, é um caso bem estranho, acho que a gente devia trazer. Eu nunca contei esse caso anteriormente, inclusive, porque eu sempre fico muito confusa quando eu pesquiso sobre ele. Mas, assim, ao todo, a gente já vai dar essa informação comprovadamente. Acho que é isso que dói no caso do Gary, acho que é isso que pega, porque muitos casos a gente falou, tal, ai, mas pode ser que foi tanto, não temos certeza. Não, no caso do Gary, comprovadamente ele matou pelo menos 49 mulheres, o que é muita coisa, gente, muita coisa mesmo. E como a gente falou, muitas coisas que acontecem na infância acaba sendo um reflexo na vida adulta. E lembra que a gente pontuou lá no começo que o pai do Gary contava histórias de necrofilia pra ele? Então, o próprio Gary mais tarde assumiu que várias vezes ele voltava à cena do crime onde ele sabia que ele tinha deixado um corpo pra ter relações sexuais com o cadáver, porque de acordo com ele, isso ajudava ele a não cometer outros crimes. Ele conseguia meio que controlar o impulso dele fazendo isso. E vale só pra ressaltar, né? As mortes elas eram realizadas principalmente por estrangulamento. E tinha uma questão de como o Gary ele ia atrás de prostitutas e ele sempre meio que deixava claro que ele queria uma coisa mais violenta e etc. A pessoa meio que não se ligava nisso, sabe? E quando se ligava já era meio que tarde demais. Então, o que acontece? Começa a ter vários corpos aparecendo no Green River e aí, com isso, a polícia ela tem que montar uma força-tarefa para investigar os possíveis suspeitos, selecionar quem podia estar como suspeito. Como a Marisa falou, né? Tem a unidade de ciência comportamental. Então, tipo, qual que é o comportamento que tem que ter? Como que essa pessoa é? Traçar o perfil, isso é uma coisa que é muito realizado nas investigações. E olha, sinceramente, não sei se o Thiago vai concordar comigo, eu acho que a força-tarefa que eles montaram na investigação do Gary, ela foi muito boa, inclusive. O que ferrou mesmo a investigação era a falta de tecnologia na época, mas na minha opinião eles tomaram uma atitude muito boa. E qual foi essas boas atitudes? Vamos listar elas? Vamos sim. Primeira coisa que aconteceu, eles fizeram meio que uma lista com os principais suspeitos, né? Eles traçaram todos os homens assim que já tinham cometido crimes, homens que eram estranhos e tal. Até então, o Gary era uma pessoa com a ficha limpa, né? Só que o Gary acaba indo parar na lista A de suspeitos. E como que isso acontece, né?
porque basicamente eles iam até os bordéis, né, as casas onde as garotas de programa frequentavam, e elas sempre falavam desse cara que tinha aparência X, que era muito estranho, que sempre tava por lá, que já meio que tinha um histórico de estar por lá. Então, assim, a polícia acaba investigando a partir daí um pouco mais quem era Gary Higway, e eles acabam descobrindo mais coisas sobre ele. Como, por exemplo, que em 1980 ele já tinha sido acusado por ter agredido fisicamente uma garota de programa. A segunda situação importante acontece em 1984. Que foi quando uma policial disfarçada, tá? Ela estava disfarçada como garota de programa, e o Gary vai lá e tenta contratar os serviços dela, e nisso ele acaba sendo preso. E o que eles levam ele para fazer? O teste do polígrafo. Deixa eu refazer. O famoso teste do polígrafo, né? Que vocês devem saber, aquelas coisas que vão no peito e fica com o papelzinho passando e a agulhinha passando também. E o que aconteceu, Maris? Ele foi lá, fez o teste do polígrafo e o que o polígrafo acusou? Ele passou no teste, basicamente, né? Ele conseguiu mentir e se safar de tudo. Até porque até vi uma psiquiatra comentando sobre isso, que, tipo assim, primeiramente, o polígrafo, ele tá datado faz muito tempo. Sei que nos Estados Unidos ainda em algumas situações eles continuam aplicando, mas eu sei que, por exemplo, aqui no Brasil nunca usaram isso, eles não usam polígrafo, porque sempre foi uma coisa meio incongruente, porque o polígrafo, basicamente, ele vai medir a ansiedade de uma pessoa, se a pessoa fica nervosa para responder alguma coisa. Só que, por exemplo, as pessoas que são diagnosticadas com psicopatia costumam ser pessoas, entre aspas, muito zen e que conseguem disfarçar bem a questão da ansiedade e não transparecer isso na fala e corporalmente. Então, uma pessoa que tem psicopatia, por exemplo, ela acaba conseguindo passar com muita facilidade no teste do polígrafo, por exemplo. Várias pessoas, ou seja, se você é uma pessoa que não é ansiosa e consegue controlar bem a sua ansiedade, mentir bem e disfarçar, e seu coração não bater tão forte assim na hora que você tá mentindo, você vai passar no teste do polígrafo, né? Então, até por isso que é muito datado. O Ted Bundy, por exemplo, passou, o Gary passou. Tirou sarro do teste do polígrafo quando ele tava na prisão, porque ele falou que ele sentou lá, ficou calmo e passou. Exato, se você consegue manter a calma, não vai dar em nada esse teste, por isso que é considerado mais do que datado. E também tem o problema que ele era muito considerado nos tribunais. Então, se não desse o teste do polígrafo, a polícia meio que nem ia atrás. Então é por isso que a polícia, tipo, os Estados Unidos usou muito isso por bastante tempo. Bom, mas antes disso, né, tudo isso aconteceu em 1984. Em 1982, ele já tinha dado, assim, seus primeiros sinais, assim, que ele era uma pessoa estranha. Ele foi pego pela polícia com uma garota de programa que mais tarde se tornaria uma vítima dele. E em 1983, o namorado de uma das garotas de programa que foi vítima dele acabou identificando o caminhão, né? Falando que tinha sido o último lugar no qual ele tinha visto a namorada dele com vida. Ou seja, várias coisas apontavam para ele, várias garotas descreviam um homem que sempre estava ali pelas redondezas com as características físicas do Gary. E assim, tudo apontava para ele, até que, entre aspas, ele deu uma leve sossegada, né? Ele quase deu uma BTK way of life, né? Porque o que faz ele sossegar um pouco, entre aspas, porque ele continua matando, só que ele passa a matar menos. Ele tem o terceiro casamento dele com a Judith Manson. E aí ele começa a ter menos vítimas, porque, como ele próprio disse, ele se sentia mais feliz e tinha menos vontade de matar. Só que ele matava. Continuou matando, só que menos, né? E uma coisa bizarra é que lá onde ele trabalhava, né, naquela empresa que a gente comentou, eles tinham meio que os armários do funcionário. Daí ele deixava uma foto da Judith no armário. Não sei se você sabia dessa informação. Ele deixava uma foto da Judith no armário. Olha, você vai cair pra trás agora. Ele deixava uma foto dela no armário, escrito embaixo: não mate por ela. Meu Deus do céu. Que droga. Você não sabia dessa? Porque teve essa. Eu sei que, se eu não me engano, ele também tinha uma questão de que ele pegava alguns pertences de algumas vítimas e tentava entregar para outras garotas de programa para elas usarem, uma coisa assim. Essa
eu não vi em muitos lugares. Então, meu Deus. O choque foi real, gente. E assim, ele até que teve, é que nem a gente comentou, algumas ex-namoradas dele, ex-esposas, sempre falavam que ele, tipo, não era uma pessoa tranquila, ele até foi abusivo com elas. Porém, com a Judite, ele teve um relacionamento saudável, por incrível que pareça. Então, eles tinham um relacionamento normal. Então, tipo, ele era a figura, assim, completamente camuflada, assim, da sociedade. Mas aí, a polícia, acho que eles vão ter o primeiro clique em relação ao Gary. Porque, assim, por mais que ele tenha passado no teste do polígrafo, ele continuou sendo investigado. E a polícia começou a perceber que sempre quando o Gary faltava no trabalho, né, que ele não ia trabalhar, era justamente o dia que acontecia o maior número de desaparecimentos ou que eles encontravam o maior número de corpos ou que alguém ligava para reportar um desaparecimento. Tinha essa coincidência, mas aí que tá. Até então era só uma coincidência. Se eu não me engano, até de forma disfarçada, eles tentam investigar o lixo dele, umas coisas assim. Você sabe explicar um pouco sobre isso? Sobre o lixo, é porque assim, acontece meio que uma parada meio John Wayne Gacy. A polícia fica atrás dele, a polícia fica vendo os passos dele, só que ele nota a presença da polícia. Então fica meio que esse jogo de gato e rato, sabe? E aí, e como ele para de ir para esses lugares de prostituição e se faz aquele cidadão modelo que vai pra igreja, que tem uma mulher, que, sabe, tipo, o típico cidadão de bem, a polícia não tem muita prova contra ele. Mas ainda assim ele acaba sendo preso, né? Sim, ele é levado no dia 8 de abril de 1987, porém ele acaba sendo liberado um pouquinho de tempo depois por falta de provas. Só que, né, gente, como eu falei, o DNA nessa época, gente, ele era um little baby. Inclusive, às vezes eu dou risada quando eu tô fazendo live, sei lá, eu tô contando um caso de 1950 e o pessoal fica, mas e o DNA? Eu fico, gente, Por favor, nossa, é muito recente. pelo amor, por favor. Gente, o DNA, ele começou a ser usado ali no finalzinho dos anos 90, lá nos Estados Unidos. Comecinho dos anos 2000 começou a bombar, sabe? Então, assim, às vezes eu tô contando uns casos mega antigos, eu juro por Deus, eu tô contando uns casos, tipo, já aconteceu de eu contar caso da era vitoriana. E alguém me perguntar, mas e o DNA? Eu fico, gente, nem sabiam o que era DNA na época. Se duvidar. Então, assim, é foda. Então, mas assim, o que acontece? Em 1987, na verdade, isso aconteceu em muitos casos, né? Casos antiguíssimos, assim, deles guardarem coisas, tipo, ossada, sangue que foi encontrado, guardar na esperança de que um dia, com a evolução da tecnologia, eles conseguissem fazer alguma coisa com aquilo. Então, até esses dias eu fiz uma live de casos que foram solucionados muito tempo depois. Aí o pessoal falando, tá, mas por que a polícia, como que a polícia já sabia, e guardou a coisa e tal? Mas é porque sempre teve essa esperança de que algum dia, com a evolução da tecnologia, eles fossem conseguir fazer alguma coisa. E eu acredito que lá por 1987 já tivesse essa esperança do DNA, mas ainda não era uma tecnologia que estava muito bem estabelecida. E até para poder levar para julgamento, etc., como a Marisa disse, no Brasil, por exemplo, tecnologias de DNA, elas foram usadas para alguns casos já na década de 90. Por exemplo, para quem ouviu o caso Evandro, sabe que o teste de DNA foi utilizado e que o caso aconteceu, acho que em 94, e foram usar o teste de DNA, acho que em 98, alguma coisa assim. Porque é isso, sabe? Era caro na época fazer o teste. Os insumos para você fazer o teste do DNA não eram como são hoje, de fácil acesso. Era difícil, era um procedimento caro, era um procedimento que, pelo menos em 87, estava engatinhando, sabe? Então eles tinham a esperança que os cientistas conseguissem usar isso no futuro. Inclusive no Brasil teve muitos casos que inclusive tiveram que mandar para outro país fazer. Eu já vi isso acontecer. Porque não tinha como fazer aqui, ou era mais caro fazer aqui. Era uma treta, assim, gente. O DNA, eles falam, né, que foi um marco na história da investigação. Foi um marco na história das ciências forenses, gente. Porque depois disso, até muita gente pergunta por que não existe, ou pelo menos a gente não vê mais tanto, serial killers hoje em dia matando
40, 30 pessoas, igual a gente via na década de 70. Muito do que é teorizado é justamente por isso, por causa do DNA. A gente consegue pegar essas pessoas muito antes do que antigamente, né? Mas aí entra uma das minhas partes, que desculpa, eu vou usar essa palavra, que é uma das minhas partes favoritas desse caso, porque quando eu vi essa informação, eu fiquei muito chocada. Que assim, antes de tudo isso, lá mais ou menos por dezembro de 1983, acredito que a polícia devia estar tão desesperada, porque eram muitas mulheres, eram muitos corpos que eram encontrados, que eles pensaram, cara, o que a gente faz? A gente precisa investigar. E foi aí que eles tiveram a ideia. E se a gente perguntar para outro serial killer, como que a mente de um serial killer funciona? Vai ver, se a gente conversar com um serial killer, ele pode dar ideias, enfim. E quem que é o serial killer que eles vão atrás para tentar solucionar esse caso? Ted Bundy. Sim, ele ajudou a polícia dando dicas de como funcionava a mente desse assassino. Tipo, e assim, vamos lembrar um pouquinho do caso do Ted Bundy? Lembra que o Ted Bundy ele fez uma cartilha a favor da prevenção, e coisas que poderiam ser usadas para ajudar que você não sofresse abusos? Sim, o Ted Bundy fez isso, ele sabia fazer isso. E como todos os crimes dele eram contra mulheres, a polícia achou que, por que a gente não ouve esse cara? E aí, meio que a polícia na época, tipo, depois que descobriram isso, a galera ficou meio empolvorosa. E aí a polícia falou, gente, calma aí, a gente não pegou, o Ted Bundy não fez o caso pra gente, mas a gente queria ter insights, coisas, sabe? Então, e diz que o Bundy ajudou bastante, sabe? Ele ajudou bastante a traçar o perfil de comportamento, o perfil de pessoa que eles precisavam. Mas ao mesmo tempo não foi tipo, nossa, o caso foi solucionado graças ao Ted Bundy. É, isso, exato. Eles fizeram várias entrevistas. Eles fizeram várias entrevistas com o Ted Bundy. E basicamente, né, ele já tinha já a questão da necrofilia. Então ele sugeriu para os investigadores que a partir do momento que eles encontrassem um corpo assim que tivesse mais fresco, né, que tivesse acabado de ser assassinado, que eles deixassem o corpo por ali e ficassem meio que monitorando, porque como o assassino tinha esse comportamento de retornar para praticar necrofilia depois, que provavelmente ele voltaria atrás do corpo e tal, então era uma coisa assim para ficar meio que monitorando a área que o corpo foi deixado e por aí vai, o que querendo ou não faz sentido, mas ao mesmo tempo eu acho que a polícia não podia deixar o corpo. Não tinha essa possibilidade, porque se descobrem, ficaria um grande escândalo. A família acho que poderia até processar, inclusive. Sim, mas olha, pensar que você podia deixar um policial lá e ver se aparecia alguém já era uma grande dica, sabe? Foi uma coisa. E a gente vai ver que o Gary, no futuro, vai ter um ódio mortal pelo Ted Bundy por causa disso. Charles Manson, everybody hates Ted Bundy, basicamente, porque arrumou treta com meio panteão de serial killers, ele arrumou treta, gente. É incrível. Inclusive, assim, eu adoro a treta dele com o Charles Manson. Eu adoro, gente, porque o vídeo, assim, do Charles Manson xingando o Ted Bundy é assim, você dá risada, porque, tipo, é muito sujo falando do mal lavado. E é tipo, cara, só se você nunca viu essa treta, nunca viu o Charles Manson falando do Ted Bundy, procure. Eu acho que não tem traduzido para português, mas procurem, porque é muito bom. Mas voltando, né? Então, como a gente falou, lá em 1987, a polícia pediu pro Gary ceder um pouco de saliva para que, quem sabe, no futuro aquilo fosse útil. E o futuro chegou em 2001, gente, porque como a gente falou, vai ser lá na transição do milênio, né? Final da década de 90 para o começo dos anos 2000, que o DNA vai vir com mais força. E eles pegam aquela saliva, aquele DNA que eles tinham conseguido do Gary, e ele cruza perfeitamente com o DNA encontrado em 4 vítimas logo de cara. E nisso ele já é preso e cada vez mais eles começam a associar ele a mais e mais e mais vítimas. E acontece uma situação que infelizmente é uma realidade nos Estados Unidos e em muitos locais, que é a possibilidade do criminoso negociar com a justiça. Ou seja, a partir do momento que o criminoso começa a cooperar
principalmente um criminoso que tá envolvido em múltiplos crimes ou que sabe muita coisa, ele pode aí fazer o seu acordo com a justiça. E era mais do que óbvio que o Gary ia ser condenado à morte, porém aí ele decide fechar um acordo com a polícia, que seria o quê? Ele ajudaria a polícia e em troca a polícia converteria a pena de morte em prisão perpétua. Então ele vai ficar preso pelo resto da vida, mas ele não vai ter a injeção letal, o choque, eu não sei qual nesse estado, mas ele acaba contando tudo e levando a polícia até os locais dos demais corpos. Então, uma coisa que assustava no caso dele é que ele dava muitos detalhes sobre os crimes, né? E alguns flashes da memória dele tinha muito claramente um personagem da vida dele, né, Marizão? Uma pessoa que fazia parte do convívio familiar dele. E quem era essa pessoa? Era o filho, gente. Acho que essa é uma das informações mais chocantes do caso dele. É que o Gary às vezes levava foto do filho dele e mostrava para as vítimas, assim, tipo, esse daqui é o filho e tal, para passar essa imagem de pai de família, mas seria até de boas, entre aspas, se parasse ali na foto. Porque muitas vezes ele levava o próprio filho. Então ele levava o filho, tipo, tava lá no caminhão, o filho ficava na parte de trás, ou então ele deixava alguns brinquedos, assim, pra passar essa imagem de pai, de família, pessoa que nunca faria nada de errado com você. E daí, né, ele deixava o filho no caminhão, brincando, ia até a floresta, abusava, matava e depois voltava pro caminhão como se nada tivesse acontecido. E aí que entra uma das partes que eu imagino muito como que deve ter ficado a mente do filho dele, porque com certeza o filho dele sabe de tudo isso hoje em dia, com certeza, que foi que perguntaram pra ele, tá, você levava o teu filho e tal, mas se o filho tivesse visto alguma coisa, se ele tivesse descoberto, o que você teria feito? Ele basicamente confessou que ele teria matado o filho dele se o filho dele tivesse percebendo o que ele estava fazendo. E ele disse isso com uma maior tranquilidade, como se tipo assim, ó, ele descobriu o que eu tô fazendo, ele tem que morrer, porque ele vai ser um entrave pro que eu tô fazendo. E sabe o que é mais bizarro? Que o filho dele, ele chegou a falar sobre o pai. Ele falou que o pai dele nunca falava sobre prostitutas ou sobre machucar alguém, e que ele nunca tinha usado calúnias raciais, que ele nunca tinha gritado e que ele raramente discutia com a mãe do Matthew, que não era a primeira esposa dele, eu acho que era a segunda, que é a Marcia. Então, basicamente, ele tinha uma percepção sobre o pai dele ser uma pessoa super proba, super correta. E é bizarro, porque ele ficava com o filho meio que nesses intervalos que ele tinha direito a ficar com o filho, sabe? E ele meio que usava isso em favor. Mas como a Marisa disse, a pessoa ficava mais tranquila quando via uma criança, porque, tipo, uma pessoa sensata pensa, ele não vai fazer coisa ruim porque tá o filho dele aqui, sabe? Então, sim, era um dos artifícios dele pra fazer as pessoas entrarem no caminhão dele. Bom, mas aí acontece o julgamento dele. E lembra que eu falei lá no começo da Wendy Lee Cotfield? E o que acontece? Tem um momento do julgamento que viralizou um tempo atrás, inclusive eu cheguei a postar ele no meu perfil, que o pai da Wendy foi até o julgamento falando que ele perdoava o Gary. É um momento que ele fala que ele não. A maioria das pessoas ali devem odiar ele, mas ele não odiava, porque, como um homem cristão, ele aprendeu a perdoar, então ele perdoaria o Gary. Aí o Gary vai lá e chora, e eu sempre falo que, na minha opinião, foi o choro mais falso que eu já vi na minha vida. Mas tem muita gente que acha emocionante essa cena e não sei o quê. Assim, foda, né? Tipo, eu não tô aqui pra falar se o que o pai fez foi certo ou errado. Eu acho que cada pai decide o que faria nesse momento. A única coisa que eu julgo é que, na minha opinião, foi muito falso o choro do Gary, gente. Foi muito falso. Mas é a minha opinião.
E o pior é que ele fica querendo, parece que ele tá em prantos, né. Eu também acho. Ai, gente, eu falo posso falar uma coisa? Já falei isso em várias lives, que pra mim o Gary vai ter a cara dele aí na thumb aí do podcast. Ele tem uma cara de botox, sabe? Porque quando você faz o botox, você não consegue levantar a testa, você não levanta a sobrancelha, você só levanta um pouquinho os lábios. Ele não tem expressão facial. Se você colocar no Google Gary Higger, você vai olhar todas as fotos dele. Ele sempre tá com a mesma cara. Quando ele tenta sorrir, tenta chorar, mexe só no lábio, assim, parece que ele tem botox na cara inteira, sabe? Porque ele não tem expressão facial. E eu falo isso com propriedade, porque eu tenho botox, gente. Eu sei que eu não consigo mexer minha sobrancelha às vezes. Então, assim, se você olha, desde foto antiga até as fotos mais recentes, ele sempre tá com a mesma cara. E quando ele chora, parece tipo aquelas velhas botucadas que não tem movimento facial. Essa é a minha opinião. Ele sempre tá com aquela cara de infeliz, sei lá, é sempre uma expressão. Ai, sei lá. E só pra vocês saberem, o Gary, ele se orgulhava de dizer que ele era o maior serial killer. Ele falava que, pra uma pessoa burra como ele, teoricamente, uma pessoa abaixo da média, que ele até tinha conseguido fazer muitas vítimas. Então, alguns anos depois, ele chega a confessar que ele tinha mais vítimas. Algumas vezes ele dizia que tinha 61 vítimas, algumas vezes ele dizia que tinha 71 vítimas. Então, E é comum em serial killers, depois eles querem aumentar a história e às vezes nem foi por aí. é meio que pra parecer mais bad boy, né? Exato, né, gente? É que assim, pra nós soa tipo bizarro isso, mas no meio deles, assim, é meio interessante isso. Ai, sabe, eu fiz mais. Inclusive, acho que no futuro a gente vai trazer o caso do Robert Picton, que foi um serial killer lá do Canadá. Ele até falava que ele queria matar 50 mulheres pra bater o Gary. Mas depois veio o Samuel Little e destruiu o sonho de todos, né? Porque daí nenhum dos dois virou o maior serial killer da América do Norte, porque o Samuel Little tem quase 90 confirmado, alguma coisa assim. Não sei, gente. Um dia a gente vai pesquisar o Samuel Little direito e vai trazer pra vocês. Mas, voltando pro caso do Gary, o julgamento dele aconteceu no dia 2 de novembro de 2003. Aconteceu tudo isso que eu falei pra vocês. Ele foi condenado à prisão perpétua, o que já estava previsto, tendo em vista que ele fez o acordo. E ele tá vivo até hoje, tá, gente? Como a gente sempre fala, vaso ruim não quebra. E ele tá aí com seus 74 anos de idade, preso, e vida que segue. Bom, vamos pro momento 5 centavos. O que você tem muito para? Você tem alguma coisa para falar desse caso? Acho que foi um caso bem extenso, até a gente falou bastante, já estamos com bastante tempo de podcast. Mas o que você achou desse caso em suma e o que te choca mais nele? Olha, eu não sei por quê. Assim, eu sempre falo, odiar eu odeio todos. Assim, se eu pudesse meter uma paulada em cada um deles, eu meteria uma paulada em cada serial killer existente com muito prazer. Porém, eu não sei dizer o porquê que eu tenho mais raiva do Gary. Eu não sei porquê. Não sei se é porque eu falei que eu não gosto da cara dele, eu olho pra cara dele e acho ele um ridículo. Desculpa falar desse jeito, mas eu tô esboçando os meus mais sinceros sentimentos nesse momento, né? Eu acredito que o quadro 5 centavos seja pra isso. E eu não sei porquê. Mas eu tenho um ódio gigantesco dele, mas eu não sei porquê. Eu juro, eu não sei especificamente o porquê que, tipo, por exemplo, eu daria pelo menos uma paulada em cada um e no Gary eu daria 5, sabe? Eu não sei porquê. Sei lá, eu olho pra cara dele e eu tenho uma raiva gigantesca que eu não sei de onde que vem. Então, assim, o caso do Gary, sempre quando eu falo dele, me vem um ódio, assim, da cara dele. Eu, tipo, não sei exatamente o porquê especificamente com ele. Mas, como eu disse, odiar eu odeio todos. Mas o caso do Gary, assim, o que me chama mais atenção é a questão do filho, que eu acredito que deve ter sido uma das informações que mais chocou quem ouviu o podcast de hoje. E também a questão do Ted Bundy, porque, cara, parece coisa de anime, sabe? Kira versus Ellie. É uma coisa bem absurda você pensar nisso. E assim, depois disso eles meio que ficaram assim, se farpando quando eles vão dar.
Só que no caso deles, como eles não podem usar a internet, eles basicamente, toda vez que eles vão dar uma entrevista e é uma mais longa, eles casualmente falam um sobre o outro. Não é uma treta tão, tipo, sempre, mas às vezes eles falam. E uma das coisas que Thiago, fiquei chocado, e não é muito de choque, porque sempre acontece isso, mas a mulher dele, a Judite, ela basicamente teve que refazer a vida dela. Ela acho que mudou de nome, sabe? Porque ela não, tipo assim, ela quando ela descobriu, ela já, tipo, se separou e etc. Só que ela ficou chocada, porque teoricamente ele era um marido atencioso, feliz. E se você vê É uma coisa que bem que aconteceu com o BTK, né? isso, que tipo, se você olhar as fotos deles juntos, assim, e eles têm várias fotos, tipo, várias fotos deles sorrindo, tipo, largamente, dela sorrindo. Tipo, dela nem passar pela cabeça dela que isso estava acontecendo, sabe? E pra ela foi um baita choque. Imagino, né, pra todo mundo, né, inclusive pro filho, porque como a gente falou, o filho, tipo, não tem a lembrança dele ter sido um pai ruim. Em muitos outros casos que a gente contou, os filhos têm lembrança, assim, do pai ter sido uma pessoa ruim, né? Mas não é o que acontece no caso dele, e é isso que a gente bate na tecla mais uma vez. O pior tipo de serial killer é aquele que se disfarça completamente na sociedade, gente, porque geralmente esses são os casos que demoram mais tempo pra serem pegos, né? Porque, por exemplo, vamos pensar num serial killer que não tinha essa questão. Richard Ramirez, acho que é um bom exemplo, né? Não tinha essa questão, muito pelo contrário, ele fazia questão de não se encaixar no que é considerado adequado para a sociedade. Em menos de um ano ele foi preso. Agora pega o caso do Gary, 2001, né, que bateu o DNA. Caso do BTK, 30 anos depois. Ted Bundy também demorou pra caralho. Então, aí que tá o problema. Eu acho que as pessoas ainda hoje em dia elas focam muito nessa coisa que existe cara de louco. Ai, porque dá pra perceber que a pessoa é estranha. No fundo, no fundo, no fundo, pessoal, temos que tomar cuidado com qualquer pessoa. Todo mundo, não confia em ninguém, não confia nem na gente, nem em mim, nem no Thiago. Vai que um dia você ganha na loteria, a gente rouba o seu bilhete pra falar que nós que ganhou. Que vibe paranoica, Marisa, pra terminar esse episódio. Brincadeira, gente, brincadeira. É que eu falei isso porque hoje na live uma pessoa comentou que o namorado dela tinha brigado com ela por causa de mim, porque o namorado falou que. Ai, a fofoca, né, no final do podcast, mas enfim. Porque o namorado falou que a pessoa prestava mais atenção, tipo, em mim, tipo, ficava mais vendo minhas lives do que conversando com ele. Eu falei, aí eu falei, grava a tela pra você mandar pro seu amorzinho. Eu falei, nem brigue comigo, porque talvez eu seja um holograma e você nem sabe disso. Talvez eu nem exista. Eu não quero nem não quero acordar com uma DM falando se é, como é que é? Processo ou bala, né, gente? Mas enfim. Ai, ai. O bom é que a gente termina com um humor um pouco mais alto, depois de ter falado 1000 atrocidades diferentes dentro de um caso criminal. Ó, gente. Mas é bom, Thiago. Termina com uma coisa mais leve, assim, você dá uma risadinha. Aí depois você vai pro próximo episódio e você se traumatiza, tá? Então, muito obrigada a todo mundo que chegou até o final do podcast de hoje. Agradecemos todo mundo e até o próximo episódio. É isso aí, galera. Valeu por tudo. Valeu por estar ouvindo até agora. Falou. Meu Deus, Thiago, eu não tava gravando o áudio, mas eu vou começar a gravar a partir de agora o meu backup, tá?